palavra ao nosso mediador Marcelo, que vai conduzir os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura, em nome do Eduardo Sena, que está representando a Secretaria. Obrigado. Ao Centro de Formação do SESC e ao Wilke Vicente da Muriçoca Multimídia pela iniciativa do projeto e, sobretudo, pela relevância não só do projeto, mas de debater essas questões, né? Eu acho que a gente está num momento muito difícil de debater, né? Então, é muito oportuno isso. E pela escolha dos convidados também, no caso, o professor José Castilho Marques Neto, que foi apresentado pelo Wilke, e a professora Sueli Nemen Rocha. Né? A mesa de hoje é a formação do profissional de biblioteca hoje. Eu vou passar a primeira palavra para o professor José Castilho Marques Neto, que terá aproximadamente 20 minutos para apresentar, e depois eu passo para a professora Sueli Nemen Rocha. Aí, depois da apresentação dos dois, a gente começa os debates, tudo bem? Então, seja bem-vindo, professor. Passo a palavra para o senhor. Bem, boa tarde a todos. Eu queria também cumprimentar o Marcelo, Sueli, companheiros aqui de mesa, e também de muitos projetos de vida, né? Cumprimentar vocês que estão aqui nessa tarde, o Wilke pela realização, em nome aí da Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos, enquanto um grande grupo que se mobilizou desde 2006 pelo Plano Nacional do Livro e Leitura, nós temos sempre enfatizado que, primeiramente, além daquilo que é usual hoje em dia, nós devemos trabalhar com a formação. Né? Formar pessoas é, antes de tudo, um investimento primordial. Então, um curso, uma semana, como se colocou aqui, na semana de formação, cultura e trabalho, é algo que eu considero realmente relevante do ponto de vista da administração pública, tomar essa iniciativa e trabalhar realmente com as pessoas. Porque cada pessoa que nós formamos, ou ajudamos a formar, ou ajudamos, no mínimo, a questionar, né, a sua atuação profissional, ela sempre será uma reprodutora que nós não sabemos exatamente para quantas, né, que chegarão àquela reflexão, aqueles ensinamentos, aquele diálogo, aquele contraditório. Né. É importante realmente esse tipo de trabalho, eu queria realçar isso com muita ênfase. A minha função aqui, de uma mesa de formação na área da biblioteca, para profissionais de biblioteca, obviamente é a posição do usuário, né? E daquele que observou praticamente durante toda a vida, e de maneira muito especial nos últimos 10, 15 anos, profissionalmente, o que acontece nas bibliotecas, e principalmente o que acontece com os profissionais de bibliotecas à frente desses equipamentos. Então, a minha visão sobre a minha eventual contribuição para vocês refletirem sobre a profissão, sobre os rumos da profissão, sobre o lugar da biblioteca dentro desse novo contexto cultural, social, econômico, globalizado, etc., vai desse olhar que não é do profissional. Eu não sou um bibliotecário, eu não tenho formação bibliotecária. Já fiquei tentado algumas vezes, mas a vida me levou para outros lados, né? A visão, portanto, é um pouco aquilo que está no texto que eu coloquei, já disse a vocês, apelo por intermédio da escrita, que está aqui, nesse livrinho, mas, basicamente, a minha contribuição que eu queria dar a vocês, além do que está aqui, não é? Que o texto termina com a ideia de que a biblioteca que teremos no futuro é a biblioteca que nós sentimos necessidade de fazer e daquilo que será possível fazer dentro de condições muito claras do que um país quer fazer, do que uma cidade quer fazer, do que um bairro quer fazer, do que uma comunidade quer fazer. Nós temos dois desafios muito grandes, eu acredito, hoje, enquanto profissionais. E isso deve fazer parte, necessariamente, do nosso dia a dia, enquanto estamos à frente do atendimento, da organização, da estruturação de uma biblioteca, de uma classificação. Acho que são dois grandes desafios. Primeiro, que nós estamos num momento de transição. Nós estamos num mundo em movimento. O mundo sempre esteve em movimento, a gente sabe disso. As transformações são sempre presentes,
são sempre diárias, não é? Mas há momentos da história em que existem grandes transformações. E nós estamos num momento de grandes transformações. E não estou falando nem da conjuntura política brasileira. Nós estamos falando de um momento de transformação do ponto de vista do suporte, do objeto que nós trabalhamos, que é a informação e o conhecimento. Nós estamos trabalhando com essa transformação desses suportes. Isso, obviamente, não é uma novidade, mas talvez a novidade seja que muitas pessoas acham que isso parou, e, na verdade, isso não parou, isso está em contínua transformação. Não é? A mudança está em transformação, e isso é fundamental para nós nos mantermos alertas do ponto de vista profissional, não apenas para nos atualizarmos dentro do trabalho, mas para nós podermos entender o que isso significa dentro do nosso trabalho e do mundo que nos cerca, que, afinal de contas, é o mundo que nos cerca que sustenta o nosso trabalho. Esse contexto um pouco mais global, um pouco mais geral, geralmente, não só na profissão bibliotecária, mas em qualquer profissão, tende a ficar menor quando nós trabalhamos os problemas do nosso dia a dia, as atribulações do nosso dia a dia, os prazos do nosso dia a dia, as exigências do nosso dia a dia. Por exemplo, eu sou professor universitário também. 40% do tempo de um professor universitário é para preencher relatório, né? Ou fazer reunião de atribuição de aula, ou fazer uma série de coisas. Isso, muitas vezes, nos empurra para o outro lado e esquecemos de pensar o que nós vamos conversar com os alunos, preparar as aulas corretamente. Ou seja, há uma série de atribulações diárias que nos afastam, muitas vezes, daquilo que é central. E aquilo que é central, hoje, principalmente para quem trabalha com informação e formação do conhecimento, como é o caso da biblioteca, é exatamente entender o contexto geral. Nós não podemos menosprezar isso. A atualização não é apenas a atualização tecnológica, é a atualização do mundo, e o mundo é feito de pessoas. Portanto, nós temos, acho que essa é a primeira questão que eu queria dizer a vocês, é que esse primeiro desafio ele é muito difícil de transpor. O segundo desafio, além de encarar esse desafio, de ter a disponibilidade, a disposição pessoal e profissional em encarar esse contexto mais global, é exatamente o domínio das ferramentas. Não é? Porque, geralmente, quando nós não temos a disposição profissional de entender o que está acontecendo, de nos colocarmos no mundo de maneira um pouco mais crítica, nós somos submetidos pelo instrumento. Nós somos submetidos pelas ferramentas. E quando nós somos submetidos pelas ferramentas, nós entendemos que essas ferramentas são mais importantes do que o entendimento que nós temos das coisas. Então, há uma inversão. O que eu canso de ver, não só no Brasil, mas principalmente no mundo ibero-americano, é uma série de equipamentos importantes, né, até projetos avançados de bibliotecas, do ponto de vista social, sendo submetidos a uma certa, entre aspas, ditadura das máquinas. Não é? Então, a ditadura no sentido de achar, em primeiro lugar, que as máquinas resolvem os nossos problemas. Não é? Então, você compra um determinado software, você compra um determinado equipamento, você compra alguma coisa que ou organiza, ou classifica, ou faz uma série de trabalhos na biblioteca, e se esquece da formação dos recursos humanos, se esquece de conversar com o colega do lado, se esquece de conversar com o seu público, não é? Com o usuário, esquece de verificar o que está acontecendo em volta daquela biblioteca. Se vocês quiserem, eu começo a contar casos aqui, a gente fica até amanhã. Não é? Tanto positivos quanto negativos. Não é? Infelizmente, eu sou um pouco seletivo na minha memória, eu guardo mais os positivos, mas existem alguns negativos de doer, não é? Onde você tem quase uma espécie de autismo em relação ao mundo que o cerca. E aí remete sempre para um instrumento, uma ferramenta. Não é? Eu não sei se eu sou um pouco, por formação de vida, um pouco traumatizado com isso, porque na biblioteca da minha escola, numa pequena cidade do interior do estado, quando eu era começo de adolescente, muito curioso para livro, eu tive uma família leitora que me facilitou muito a vida,
Mas a bibliotecária, que não era uma bibliotecária, na verdade, a pessoa que cuidava da biblioteca, era uma professora aposentada, ela, qualquer pesquisa que a gente chegava lá, uma biblioteca bacana do colégio, não é? Muita coisa, ela só sabia dizer uma coisa: eu queria pesquisar sobre os índios do Xingu. Ela falava, vai na Barça. Aí, não, eu queria perguntar sobre filosofia ocidental, vai na Barça. Então, ou seja, a Barça era o nosso computador. E eu já ouvi muitas vezes a orientação ser essa: procura no terminal, procura não sei na onde. Esse tipo de coisa, eventualmente, pode até resolver a situação do cidadão, né? Mas não é o essencial quando nós pensamos num equipamento como uma biblioteca, que precisa, antes de tudo, ter um sentido social e de formação muito mais amplo, como eu acredito, obviamente, que vocês sabem. Não vou dissertar sobre isso, que vocês sabem. Quer dizer, abranger, abraçar o usuário, o cidadão, o jovem, o idoso, qualquer pessoa que vá à biblioteca à procura de conhecimento, nós temos que ter, enquanto profissionais, isso acho que é fundamental na formação, e eu, sinceramente, eu duvido um pouco que isso seja muito explorado hoje, inclusive nos cursos de formação bibliotecária. Eu acho que nós temos que ter a clareza de que quem procura uma biblioteca quer mais do que uma informação ou um livro. Não é? A biblioteca hoje, como a escola, isso é quase eu posso até dizer a vocês, como observador, porque eu observo muito isso nas bibliotecas e também nas escolas, que visito aí pelo Brasil todo, e mesmo alguns países da América Latina, que eu frequento com certa assiduidade, eu percebo que nós temos a procura desses locais, dessas instituições, é uma procura de um mundo que cada vez mais se isola. Não é? Quer dizer, as pessoas hoje, principalmente nas metrópoles, elas têm um tipo de vida que é anticomunitária. Não é? Tanto é que nós damos tanta valorização hoje, e é sempre notícia, todas as iniciativas comunitárias. Não é? Quer dizer, não é à toa que, por exemplo, os movimentos de saraus de São Paulo, dos saraus literários, têm a visibilidade que tem hoje. Na verdade, quando a gente fala de sarau, isso é tão velho quanto a humanidade. Né? Por que hoje isso tem tanta relevância? É claro que eu não estou discutindo a qualidade e o empenho e o esforço que todos esses grupos de jovens e moradores fazem, mas é o sentido de comunidade também que eles expressam. E nós não podemos desprezar esse sentido de comunidade que as nossas bibliotecas, nos lugares onde nós trabalhamos, pode proporcionar, ou já proporciona, e muitas vezes nós não percebemos. Não é? Muitas vezes nós não percebemos. Quando eu tive a oportunidade de fazer a direção-geral da Biblioteca Mário de Andrade, junto com a diretora técnica Marfisa Lancelotti, eu tive uma identidade ótima com a Marfisa nesse sentido, ela é bibliotecária e um gestor público, no sentido de, a primeira coisa que a gente quis conhecer, antes da biblioteca, foram as pessoas que frequentavam a Biblioteca Mário de Andrade, lá no seu pior tempo, em 2002. Né? Então, e nós descobrimos coisas incríveis, né? Coisas incríveis. Você trabalhar com isso, eu acho que é fundamental, muito além daquilo que possa ser tecnicamente viável, digamos assim, para uma boa condução. Vejam bem, gente, também não estou fazendo nenhum discurso contra a técnica, contra a tecnicidade, contra a sabedoria que cada um de vocês devem ter, enquanto profissionais, para saber cuidar de um acervo, classificá-lo, colocá-lo em andamento, conservá-lo, difundi-lo, nada disso. Muito pelo contrário, acho que cada vez mais nós temos que ser cada vez mais especialistas e dominadores sobre as técnicas, as máquinas, aquilo que nos dá suporte e instrumento. O meu alerta vai para não nos restringirmos a isso, e muito menos para nos submetermos a isso. O que precisa, do meu ponto de vista, você me dá, faltar uns 5 minutos, você me fala?
se é que já não está faltando. O que eu acho que é fundamental nesse sentido, né, do ponto de vista profissional? O que eu espero, pelo menos enquanto usuário, quando vou a uma biblioteca, ou o que eu vejo enquanto observador de políticas públicas, onde uma política pública de leitura, onde a biblioteca é um centro nevrálgico fundamental, essencial. Que profissional que se espera? Eu sou daqueles... Eu sempre fui um editor, a minha vida inteira eu fui editor universitário, que gosta de estar nos estandes, por exemplo, fazendo venda dos livros que eu edito. Por que eu faço isso? Porque eu converso com quem compra os livros que eu editei. Não é? A mesma coisa eu acho que deve ser feito com os bibliotecários, não é? E os seus usuários. A primeiro alerta que me foi dado sobre isso não foi aqui nem no Brasil, mas foi alguns anos atrás, na Biblioteca de Santiago, quando eu conheci, talvez vocês já o conheçam, que ele esteve várias vezes aqui em eventos de biblioteca, o Gonçalo Erzum, não é? E a primeira coisa que eu percebi no Gonçalo, enquanto diretor da Biblioteca de Santiago, que é uma biblioteca imensa, do tamanho da Mário de Andrade, a primeira coisa que ele fazia, ele falou, aqui todos os funcionários atendem. Todos, eu inclusive. Então, 2 vezes por semana, na parte da manhã ou na parte da tarde, ele reservava 4 horas como diretor da biblioteca de fazer o atendimento. Aquilo que para mim era uma desconfiança, para mim já virou conceito, entendeu? Eu achei que a coisa era por aí mesmo. Porque qual era o objetivo do atendimento? É que estava faltando gente? Não. Aliás, eles estavam bem servidos de pessoal, não é? Com pessoas qualificadas, dedicadas, gente bacana mesmo. O objetivo deles era exatamente não perder o pé do usuário, de onde eles estavam, do que eles estavam fazendo. Então, desde o diretor da biblioteca, né, até qualquer outro funcionário da biblioteca, atendiam pessoas, passavam pelo atendimento das pessoas. Né? Quem estava fazendo trabalho interno, atendia. Né? Aí eu lembrei, por exemplo, de alguns episódios que eu tinha vivido na Mário de Andrade, quando um funcionário que atendia na torre me disse que fazia 12 anos que ele não descia para a parte da frente da biblioteca. Ele entrava pelo fundo, acho que vocês conhecem a biblioteca, entrava pelo fundo, subia para a torre e daí ele saía para trás. Ele fez isso 12 anos, sem ir para a frente da biblioteca. São casos, eventualmente, trágicos, não é? Como esse, que eu fiquei chocadíssimo na época, mas que, às vezes, revelam realidades que são, talvez, não tão radicais como esse exemplo que eu dei para vocês, mas que podem reproduzir, talvez, profissionais que nunca conversaram com o usuário. Isso é fundamental. Eu acho que isso faz parte da nossa formação, porque, antes de tudo, nós somos pessoas e nós trabalhamos com pessoas. Não é? Nós que trabalhamos com livro, com leitura, com literatura, com temas tecnológicos, nós não trabalhamos com livros, muito menos trabalhamos com computadores ou suportes digitais. Nós trabalhamos com pessoas. O resto é contorno, é parte, é necessidade, é instrumento. Mas nós trabalhamos, antes de tudo, com pessoas. Então, a parte da formação profissional que mais me chama a atenção dentro de um atendimento de uma biblioteca que funciona, e eu já vi muitas e muitas, temos que parar, inclusive, com essa história de falar que a biblioteca não funciona. Né? Acho que está na hora, principalmente de quem trabalha em biblioteca, dizer, não, há dificuldade, o livro que não chegou, a estante que está caindo, o cupim não sei de onde, a verba não está... Nós temos que parar com isso. Continuar reclamando, óbvio, continuar reivindicando, mas parar, porque, de maneira geral, as bibliotecas fazem um excelente trabalho. Mesmo aquelas que são disfarçadas de biblioteca, não chamam de biblioteca, porque não tem um bibliotecário, como são, por exemplo, as bibliotecas escolares. Eu estou cansado de ver salas de leitura nos colégios brasileiros, nas escolas brasileiras, públicas, hein? Eu não visito escola particular. Não preconceito, porque eu passo um dia, 2 numa cidade, eu quero ver a biblioteca pública.
eu quero ver a escola pública. E são trabalhos maravilhosos, né? Lugares perdidos no Brasil, que tem uma bibliotecária que cuida de 6, 7, 8 escolas, bibliotecas de escola, aí bota um atendente aqui, outra aqui, ela fica correndo como uma peregrina da organização da biblioteca, porque é o que tem naquele momento para fazer. E nós temos visto trabalhos maravilhosos nesse sentido de relações humanas, de recursos humanos, e bibliotecas excelentes. Mas, é claro, falta o bibliotecário, falta chegar um livro mais atualizado, etc. Tal. Mas não deixa de atender as pessoas, de passar informação, de fomentar conhecimento, de fomentar o prazer pela leitura. Tudo isso é parte de um contexto que é maravilhoso do ponto de vista da formação e do orgulho profissional que cada um de vocês precisa ter, porque é realizar dentro da diversidade. Ao mesmo tempo que a gente avançou muitíssimo, principalmente aí nos últimos 10 anos, estava comentando com a Sueli e o Marcelo, no momento que está se interrompendo as políticas públicas no governo federal, principalmente na área do livro, leitura, literatura e biblioteca, o Ministério da Cultura está dizimando qualquer programa importante. O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está entrando num parafuso que talvez, dependendo, se continuar assim, será muito difícil recuperá-lo a médio prazo. Mesmo com toda essa questão, é importante dizer que nós temos que aprofundar o debate nas cidades, nas nossas comunidades, valorizando exatamente aqueles que dão o suporte, nesse momento difícil do país, principalmente, o suporte às nossas atividades, às atividades que também são deles, enquanto usuários, enquanto leitores, né? Então, esse prestígio também das bibliotecas é algo que tem que fazer parte também da nossa formação. Eu sou amigo de 40 anos do Luiz Augusto Milanese, né? Todos vocês, obviamente, conhecem. E eu sempre conversei muito isso com o Luiz. Eu acho que uma das coisas que deveria ser trabalhado mais na formação dos bibliotecários, e se isso tiver alguma relevância, eu acho que vocês, enquanto profissionais, podiam talvez trabalhar melhor, é realmente debates a respeito da questão das relações humanas dentro de uma biblioteca. Não para treinamento de RH, gente, pelo amor de Deus, não é nada palestra de autoajuda, palestra de incentivo, vamos lá dar as mãos, levantar, fazer exercício, subir e descer. Não é isso que eu estou falando, obviamente. Eu estou falando de debater, não é? Rodas de conversa entre os bibliotecários, roda de conversa com os usuários, entender o entorno, trabalhar, isso tem que fazer parte da nossa formação. Porque é isso que vocês vão passar para o usuário, é isso que vocês vão se relacionar com a sociedade, que, afinal de contas, nos sustenta todos nós, bibliotecários, professores públicos, etc., etc. Não é? Quer dizer, qual que é o interesse de um usuário saber se vocês são expertos em marketing ou estão usando o programa X, Y, Z para fazer a classificação? O que eu, como usuário, tenho a ver com isso? Nada. Para vocês tem tudo a ver, obviamente. É a melhor organização, a melhor classificação, a melhor etc., etc., etc. Até uma facilitação para o trabalho de cada um, e nós sabemos que sem isso é uma anarquia geral e não tem serviço a ser oferecido. Mas isso interessa só ao profissional, não interessa ao usuário. Não é? Não interessa ao usuário. O usuário quer saber se nós temos acolhimento, se a gente tem um diálogo, se ele perguntar, olha, é aquele livro daquele autor loiro. Né? Aquele autor loiro. Ele passou outro dia lá no Faustão. E aí você tem que descobrir qual que é o livro, qual que é a coisa, etc. E, tal, e atender o cidadão direito. São esse tipo de coisa que ele quer saber. Né? Então, se eu posso contribuir um pouco para essa conversa, que a gente vai ter, esse diálogo que a gente está tendo agora, é exatamente nesse sentido. Eu quero realmente realçar esse lado das relações humanas, da formação integral do bibliotecário nesse sentido, da sua interface com a cidade, da interface com o bairro, da interface com os usuários, entendendo, e para finalizar, que, antes de tudo, se fizermos isso, nós estamos construindo uma política consistente para as nossas bibliotecas e dando um sentido para as nossas existências muito mais amplo do que simplesmente nós nos classificarmos como um profissional.
todos nós aqui passamos alguma vez em algum médico. E o médico que nós achamos mais competente é aquele que nos escutou. Então, nesse sentido, eu acho que nós devemos ter essa atitude também enquanto profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Castilho. Eu vou falar um pouco, depois vou fazer alguns comentários sobre a apresentação do professor, mas antes eu vou passar a palavra para a professora Sueli. Tá? Então, fica à vontade, 20 minutos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, boa tarde a todos. Eu também quero agradecer o convite que me foi feito pelo Wilke, agradecer ao Eduardo Sena, que está aqui, bacana vê-lo. A gente tem se encontrado bastante agora, uma coisa incrível, né, Edu? Mais do que quando a gente se encontrava na secretaria. E cumprimentar o Marcelo e o Castilho. Eu e o Castilho nos encontramos aqui, a gente nem combinou, mas ele falou um monte de coisas que eu gostaria de falar também. Eu tinha pensado também em falar 2 momentos, gente, um pouco, porque quando o Wilke conversou comigo, falar um pouco dessa questão do aspecto mais estrutural da formação em biblioteconomia, e aqui nós temos também o professor Marcelo, que dá aula na Unify, e fico feliz de ver que tem alunos do técnico em biblioteca aqui, a Cida, a Vera, e bibliotecários também, que são 2 momentos da área de biblioteconomia, mas que se completam, né? Então, pensei de falar um pouquinho primeiro disso, e depois é inevitável não falar dessa questão humana. Não dá para falar de formação hoje, gente, seja em qualquer área, sem abordar a dimensão e a importância que o ser humano tem, né? Acho que cada vez mais, por mais tecnologias, né, que a gente tem, a gente estava até brincando aqui um pouco. Ontem à noite eu estava numa reunião sobre educação no futuro. E aí o pessoal da área de informática chegou e falou: olha, a solução são os Chromebooks, né? E um monte de gente ficou tipo assim olhando, o que será isso, né? Chromebooks, o que será que isso vai fazer de tão maravilhoso que vai revolucionar, né? Então, a cada dia surge uma tecnologia diferente. Nós não damos conta de acompanhar tudo que surge, mas não adianta nada ter tecnologia se a gente não for ser humano e se a gente não olhar para o ser humano, né? Então, acho que isso que o Castilho falou é de uma relevância enorme, principalmente para nós que estamos aí nas bibliotecas públicas. Bom, então, só para a gente falar um pouquinho da estruturação e informação, né? Oficialmente, nós temos aqui no Brasil 2 níveis de formação na área de biblioteconomia. Uma formação em nível superior, né, que é ofertada em vários estados, e outra que é a formação em nível técnico, né? Na classificação brasileira de ocupações, aparecem essas 2 funções, aparece ainda a função de auxiliar de biblioteca. Nós vivemos num país que tem uma dimensão de continente, com realidades absolutamente diferentes, com necessidades absolutamente diferentes, né? Então, tem muitos locais que temos pessoas registradas como auxiliares de biblioteca. Quem são os auxiliares de biblioteca? Muitas pessoas, de muitos tipos, com estudo formal, sem estudo formal, às vezes com muito conhecimento informal, e isso também vale muito. A gente tem que pensar que o capital humano da pessoa, o repertório que ela tem, ele não se faz só com a educação formal, né? Então, isso também tem que ser olhado, mas, oficialmente, não existe uma formação para auxiliar de biblioteca. Existem alguns cursos de durações super variadas, em formatos super diferentes, para qualificar um pouco essa pessoa que vai trabalhar na biblioteca. E depois a gente tem o técnico em biblioteca,
que é um curso técnico, que ele precisa durar, no mínimo, 800 horas, né, por uma exigência do MEC. Alguns estados do nosso país oferecem esse curso, algumas instituições também oferecem, né? Existe até uma proposta da própria Secretaria Municipal de Cultura e agora a Secretaria Municipal do Trabalho ofertarem esse curso, tá, através da Fundatec, que acho que seria algo assim bastante interessante para o município, né? E esse curso, gente, a pessoa ela faz o curso, ela recebe um diploma, mas ele não consegue se registrar no Conselho Regional de Biblioteconomia, né? Acho que esse é mais um impasse. Eu vejo assim, todas as vezes que eu vejo o Castilho, é impossível não lembrar da questão do Plano Nacional do Livre Leitura desde 2006, né? Então as coisas vão, gente, se arrastando, né? E eu sempre penso o quanto da nossa formação também nos impede ou nos impulsiona a ter uma voz mais forte nesses processos super demorados e nesses desmontes que acontecem de iniciativas, né? Então, começamos o Plano Nacional em 2006, tudo sendo desmontado, e o que a gente está fazendo efetivamente, né? A mesma questão eu falo do técnico. Em 1995, o Conselho Federal de Biblioteconomia aventou uma possibilidade dos técnicos se registrarem no conselho. Efetivamente, gente, isso não muda nada no mercado de trabalho. Os técnicos fazem seus cursos, recebem seus diplomas, começam a trabalhar, independente de se registrarem nos conselhos ou não, né? Diferente da situação do bibliotecário, porque, para você exercer a profissão, você precisa estar registrado, né? Isso te faz um profissional melhor ou pior? Não, de forma alguma, isso não tem nada a ver, é só um número lá que você recebe, né? Agora, você não pode exercer a profissão se você não tiver registrado. Existe, claro, uma questão de valor agregada a você pertencer a um conselho, a você fazer parte de um grupo maior, né, de uma comunidade. Acho que isso é fundamental, mas não muda a tua qualidade de profissional. E, desde 95, vai e volta essa história dos técnicos, porque agora vai poder se registrar, aí recebe todo mundo no conselho, depois não vai poder se registrar, volta tudo para trás. E agora, um tempão, essa história parada. Agora, no final do ano passado, né, quando nós já estávamos assim, numa evolução grande desse processo, deles poderem se registrar, pronto, com todas as mudanças que aconteceram, a situação está parada novamente, né, numa determinada comissão em Brasília, para ser avaliada. Isso vai mudar a qualidade dos técnicos? Não, assim como também não muda dos bibliotecários. Mas o que isso agrega de valor? Essa possibilidade de pessoas com um interesse comum se juntarem, né, serem realmente uma comunidade, né? Eu sempre fico pensando assim que, quando as pessoas se juntam com um desejo no coração que seja igual, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor, né? Eu estive na Biblioteca Comunitária de Parelheiros recentemente, por conta de umas atividades lá que os meninos fizeram com o Tião Rocha, né? E que eles estavam fazendo o quê, essa biblioteca comunitária? E o que eles perceberam? Que as pessoas que estão ali em volta, muitas pessoas vivem da agricultura. Então, chamaram o Tião Rocha para falar de permacultura e trazer uma possibilidade de geração de renda para as mulheres que moram ali em Parelheiros, né, trabalharem um fruto chamado cambuci. Então, que biblioteca é essa, né? Isso me faz pensar, que biblioteca é essa que enxerga tão dentro dessas pessoas, que entende o que essas mulheres precisam, que sensibiliza uma outra pessoa para vir falar
com elas para trazer essa oportunidade de renda, né? Então, temos uma formação formal de técnico, de bibliotecários, que há muito também se discute uma necessidade de mudança nessa grade curricular da biblioteconomia no Brasil como um todo. Claro, temos também a possibilidade de fazer especialização, de fazer mestrado, de fazer doutorado. Acho que é um caminho também de aprofundamento de estudo. Eu entendo que a formação ela é um processo sem fim. Eu acho que nós estamos em eterna formação, é um processo permanente, porque tudo muda o tempo todo, né? O que é menos importante, pelo menos no meu entender de mudança, são as tecnologias. Porque elas nós vamos, de um jeito ou de outro, você domina, e às vezes você não domina, no dia seguinte já nem é mais aquela, já é outra, nem fez diferença nenhuma. Agora, o que muda, né, é como as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão sobrevivendo, como elas estão enxergando possibilidades, como elas estão se alimentando, como elas estão amando, como elas estão caminhando. E aí, como as bibliotecas participam desse processo da humanidade. Então, que formação nós, que estamos nas bibliotecas, precisamos ter para receber essas pessoas e para fazer com que a biblioteca seja importante na vida delas e possa colaborar com a vida delas, né? E aí, quando a gente fala disso, eu penso sempre que a biblioteconomia começou no Brasil como uma formação absolutamente cultural, né? Um modelo europeu, aí mudou para uma formação absolutamente tecnicista, um modelo americano, né? E aí veio a informática, aí todo mundo tinha que entender tudo de informática. Nossas bibliotecas têm que estar super equipadas, a gente tem que saber tudo disso, a gente tem que ser gestor, tem que saber administrar. Legal, todas essas coisas são importantes, mas nada disso tem importância se nós não tivermos pessoas dentro das bibliotecas. O dia que as bibliotecas não tiverem ninguém lá dentro, elas não servem, né? Então, que formação devemos ter para receber as pessoas, né? Para entender as pessoas, para termos as pessoas com a gente? Então, eu penso que, claro, que tudo que se estuda na graduação, no técnico, é super importante, mas a gente precisa realmente ter uma formação mais ampla, né? Que não necessariamente precise vir só da graduação, para a gente realmente entender mais esse ser humano, se colocar no lugar desse ser humano, e isso não é fácil, né? Porque todo mundo fala assim, não, tem que ter empatia. Legal, tem que ter empatia, mas como é que faz para ter empatia? Qual é a receita de ter empatia, né? Porque, no dia a dia, isso é complicado, né? Quando o Castilho fala isso desse funcionário que ficou 12 anos na torre da Mário de Andrade sem ver a frente da biblioteca, o que ele fazia na torre? Ele pegava os livros e entregava para alguém, né? Ele punha no elevador, né? Então, que significado tem a vida dessa pessoa fazendo isso durante 12 anos? Nenhum. Essa pessoa não vai gostar nunca de uma biblioteca. Nunca, porque isso daí deve ser um horror, né? Então, nós temos assim um mundo maravilhoso nas mãos da gente. As bibliotecas são maravilhosas. Mas a gente precisa enxergar e descobrir isso e mostrar isso para as pessoas, né? Eu acho assim, o Pão de Açúcar faz aquela campanha, o que você faz para ser feliz? Né? Todo mundo fala, o Pão de Açúcar é super caro. É caro. Só que você vai lá comprar frios e o cara pergunta para você, você quer a fatia fina, média ou grossa da mussarela? Né? Será que nas bibliotecas a gente também não poderia
saber se as pessoas querem uma fatia fina, média ou grossa. Então, uma formação humana é fundamental. Não tem registro nenhum, em área nenhuma, em conselho nenhum, que vá substituir isso, né? Existe toda essa polêmica, porque os bibliotecários não querem que os técnicos se registrem, porque os técnicos vão tomar o lugar dos bibliotecários, né? Eu ando muito por aí, infelizmente, ainda escuto muito essa conversa, né? Que é uma conversa... Minha avó já faleceu há muitos anos, mas, quando ela era viva, ela falava assim: quem não tem competência não se estabelece, né? E é isso, gente. São áreas que se complementam, são áreas que precisam, né, uma da outra, para que a gente tenha bibliotecas melhores, bibliotecas mais humanas, bibliotecas mais voltadas realmente para as pessoas, né? Todas as legislações estão disponíveis aqui no texto que eu escrevi também, eu citei algumas, né? Mas acho que a gente precisa pensar muito nisso, né? Saiu recentemente naquele, não sei se é um blog, se é um site, eu nunca presto muita atenção nisso, naquele Bibliotecário Sem Fronteiras, a tradução de um artigo sobre bibliotecas do futuro. Eu recebi antes de ontem, né? E que fala muito disso, né? De bibliotecas para as pessoas, né? Então, quando a gente tiver essa formação que dê conta, né, de olhar no olho da pessoa, de entender aquela pessoa, né, de entender que atender pessoas não é de menos, muito pelo contrário, isso é demais, né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer e fazer com que as bibliotecas, que fazem coisas super legais, gente, as nossas bibliotecas fazem coisas muito bacanas e não precisa... Tem problemas? Tem. A gente tem que registrar os problemas, tem que ir atrás para resolver, mas nada substitui o ser humano, né? Então, eu acho que é isso. Eu coloquei aqui uma frase, eu gosto muito de frases, né? Vocês sabem disso, do Rubem Alves, que acho que é uma pessoa que é uma referência na educação, e que ele diz assim... Oi? A página 52. Gente, é que eu estou no modelo Educação do Futuro, sem Chromebooks, mas, assim, tipo, na página 52, e que ele diz assim: eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos, né? Então, eu acho que é isso. A gente desaprende todos os dias para aprender de novo todos os dias. Eu acho que formação é isso, é estar aberto para novos aprendizados sempre, e aprendizados que vêm de todos os lados, né? Que a gente está. É isso. Muito obrigado, professora Sueli, pela apresentação. Antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria, assim, de ressaltar a importância da fala dos dois professores, não só para a formação, mas para a prática bibliotecária, né? É interessante como os dois professores têm uma abordagem, um foco no usuário, diria um foco mais humanista. Por mais que a biblioteconomia hoje, os sistemas de informação, gestão de informação, a tecnologia esteja muito forte, a gente, como profissionais, como professores, né, o professor Castilho foi diretor da Biblioteca Mário de Andrade, a gente trabalhou, mas não na mesma época, né, a gente estava depois, como os idealizadores do Plano Nacional do Livro da Leitura, a professora Sueli como bibliotecária, como coordenadora do curso de técnico e mediação, eu mesmo como professor universitário, a gente tem notado na prática profissional, no dia a dia, que, por mais que as tecnologias estejam aí, o foco está em pensar nos usuários, né?
E começar a compreendê-los, começar a entendê-los, saber quais são as demandas. E isso a tecnologia não dá conta, ela é uma ferramenta. Né? Isso me assusta um pouco, às vezes, o deslumbramento tecnológico em torno das ferramentas, inclusive na nossa área, inclusive nos cursos, inclusive na prática profissional. Não que isso não seja importante, mas tratam-se de ferramentas. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Né? Outra coisa, é uma oportunidade muito grande para a gente pensar nisso. E, antes de lançar a pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para os professores. Primeiro o professor Castilho, depois a professora Sueli, a mesma questão. Como num curso técnico de biblioteconomia, mesmo na graduação, essa questão humanista, essa formação humanista poderia ser feita? Que tipos de disciplina? Como vocês veem essa possibilidade de afinar o olhar do profissional para essa questão mais humana, de entender as necessidades dos seus usuários, tá? É interessante que o professor tem formação em filosofia, ela tem formação na área de letras também. Então, como a biblioteconomia necessita se aproximar das ciências humanas? E como seria a entrada das ciências humanas na formação em biblioteconomia? Tá bom, professor? Para você também, tá bom? Então, Marcelo, eu acho que na verdade, é uma complementação, são duas coisas que se complementam, se essa abordagem for utilizada nos cursos. Primeiro, é uma abordagem teórica, né, humanista, que nós deveríamos trabalhar, principalmente no entendimento da sociedade e das pessoas. Né? Quer dizer, eu acho importante nós não acharmos, por exemplo, que nós estamos vivendo no século XIX, por exemplo. Né? Quer dizer, e não está submetido também a informações simplesmente resultado das coisas do senso comum. Não é? Portanto, algumas matérias ligadas, ou pelo menos inspiradas, não é? Na filosofia, na ciência política, na sociologia, numa espécie de entendimento de onde estamos, eu acho que é fundamental, e em que momento da história nós estamos, eu acho que é fundamental que seja conceitualmente trabalhada, por exemplo, num curso de biblioteconomia, num curso de formação com esse objetivo humanístico. Não é? Eu acho que essa é fundamental. Não vou nem citar autores, porque agora, no movimento de escola sem partido, você cita o Weber, vão achar que você é reacionário. Você cita o Marx, você é o incendiário. Enfim, não se trata disso. Se trata de trabalhar questões fundamentais e que dão uma centralidade às questões da humanidade no tempo presente. Né? Isso eu acho importante. Até do ponto de vista, não apenas em sala de aula, em textos, etc., mas com uma indicação de leitura permanente. Como bem disse a Sueli, o movimento é diário. Né? As coisas mudam todos os dias. E um segundo ponto que eu acho que complementa isso, que deveria ser imprescindível, não é, inalienável uma coisa da outra, na formação, é aqueles velhos expedientes que, pelo menos quando eu fiz faculdade, chamava estágio. Não é? Eu acho que não se trata exatamente de estágio, bater lá, ponto, assinar que esteve lá, mas, por exemplo, visitas mesmo, visitas de participação. Ficar 2 horas numa escola pública que tem uma boa biblioteca, ficar 2 horas numa biblioteca pública que tem um bom trabalho, ficar 2 horas numa biblioteca comunitária, em qualquer agrupamento. Você tem a vivência, você vê as pessoas como estão se relacionando em experiências exitosas, em experiências que sejam emblemáticas e que existem milhares por aí no Brasil. Então, eu acho que uma grade complementar, saindo fora do ambiente teórico e trabalhando um pouco exatamente a prática, seria fundamental para uma disciplina dessa natureza nas universidades. Muito obrigado. Eu vou passar a mesma questão para o professor. Até num curso de técnico mesmo, como seria isso, professor? Bom, eu reforço tudo o que o Castilho falou, né? E vejo, além disso, algumas necessidades assim de ordem prática, como, por exemplo, estudo de literatura, né? Eu acho que, às vezes, as formações acabam se apegando, principalmente no nível universitário, muito às questões técnicas, e aí as pessoas se formam e elas não têm repertório humano. E eu acho que a literatura traz muito isso, né? E pensar numa literatura não só
a que nós estamos muito acostumados a ver, as literaturas americanas e europeias, mas pensar em todas as formas diversas de literatura, né? Acho que essa é uma questão, além, claro, de todas as ciências humanas, que eu acho que isso é fundamental. Agora, eu acho também que é uma questão, Marcelo, que eu acho que funciona muito bem no curso técnico, e as meninas que estão aí podem reafirmar ou não, mas é a questão do ensino por projetos, né? Porque quando você trabalha esse ensino, não é só uma preposição, gente, mas é uma preposição que faz uma grande diferença. É a mesma coisa que falar assim, mas eu trabalho para a comunidade. Imagina, eu conheço... Não, trabalhar para a comunidade é uma coisa, trabalhar com a comunidade é outra coisa, né? E você ter um estudo com projetos é uma coisa e por projetos é outra, né? Porque quando você desenvolve essa metodologia por projetos, você traz a realidade para a sala de aula, né? Essas vivências que o Castilho falou, porque os estágios também a gente pensa que, lamentavelmente, muitos estagiários acabam sendo só uma mão de obra barata. Tivemos aí uma revisão na lei de estágio recentemente, onde os estagiários passaram a ter alguns direitos, digamos assim, como férias, algumas outras coisas, mas, mesmo assim, no dia a dia, o objetivo mesmo do estágio, às vezes, acaba se perdendo, né? Então, essas vivências educacionais, essas visitas, contatos com profissionais da área, e enxergar que a biblioteconomia ela não é única, isolada, senhora da verdade, né? Ela é multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Então, nós precisamos também de outros olhares, de outras áreas. Então, eu acho que isso, trabalhar por projetos, que você traz a realidade, né? E pensar também, eu acho que nós estamos vendo aí uma grande discussão sobre a reforma do ensino médio. As coisas estão meio confusas, eu acho, não estão claras, mas nós sabemos que a nossa educação precisa de algumas reformas. Não estou dizendo que seja essa, né? E temos visto alguns modelos, por exemplo, todo mundo fala da Escola da Ponte em Portugal, né, do José Pacheco, né? Que modelo é esse, onde o aluno tem autonomia, onde o aluno constrói o seu itinerário, onde ele é protagonista desse processo, porque ele consegue enxergar significado naquilo que ele está aprendendo, né? Então, às vezes, eu acho que a gente precisa um pouco sair de um distanciamento formal e vir mais para a realidade, seja em qual disciplina for, tá? Aliado às questões todas que o Castilho já falou. Muito obrigado, professora Sueli. Só reiterando, o professor Castilho chama atenção sobre disciplinas na área de ciências humanas, como sociologia, como história, filosofia. A professora Sueli, dessas experiências, né, os dois relatarem nas suas abordagens o quanto é importante essa relação direta com o usuário e os instrumentos e a tecnologia como ponto de partida, não mais como ponto de chegada, como a biblioteconomia tradicional fez, né? Partindo dessa discussão, eu gostaria de passar a palavra para vocês, inclusive para quem está na prática, quiser contribuir, e quem está no curso também, tá? Eu vou passar o microfone para vocês. Oi, boa tarde. Meu nome é Elisângela, eu sou bibliotecária da Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé. Eu queria só fazer uma pergunta, que eu sei que é um pouquinho complicada, e fazer um comentário também. Foi falado sobre a tecnologia, que sempre se renova e é difícil da gente acompanhar. Mas lembrar também quem está na linha de ponta, no atendimento, a literatura também se renova, né? É um pouco óbvio isso, mas também é difícil a gente acompanhar. Eu trabalho numa biblioteca infantil, por sorte eu tenho um pequenininho em casa, que me ajuda um pouco.
Mas, volta e meia, eu recebo crianças, eu quero o livro da Peppa, o livro da Luna. E aí tem outros colegas que não têm crianças pequenas, e aí eles ficam, poxa, mas o que é isso? Mas o que é essa Luna? Mas não serve os 3 porquinhos? Enfim. Né? Então, só para comentar que tem essa renovação da literatura, que é difícil também, então haja fôlego. Então, foi falado sobre essa questão do atendimento pão de açúcar, né? Você atender bem, oferecer. Mas a gente sabe que nas bibliotecas, de um modo geral, infelizmente, né, a gente tem um quadro que não se renova. Então, você tem ali pessoas, bibliotecários ou não, que, enfim, não querem, né, ou prestar atenção nesse tipo de atendimento, ou fazer uma exposição de livros de um modo mais bacana, que atraia. Então, como despertar o interesse dessas pessoas, né? E aí, depois, perguntar para a Sueli, o que é o Chromebooks? Você comentou? Mais alguém? Faz uma rodada. Mais alguém? Eu queria colocar uma Fala questão aqui. que veio quando vocês estavam falando. Não é uma pergunta, mas me veio uma coisa de quando eu estudei biblioteconomia, que se questionava muito. Eu quero aquele livro de capa vermelha. Então, assim, muita gente se espantava. Chegou perguntando o livro, a cor da capa. E hoje, né, quando pergunta qual eu quero o livro de capa vermelha, se você fizer 3 perguntas para quem está atrás do livro de capa vermelha, pode suscitar um mutirão de coisas e você chegar a um livro de capa vermelha. Que até aquele livro de capa vermelha, pela conversa, como você colocou, que você chega no livro de capa vermelha. Não é mais isso. Mais alguém? Pode passar para ela, por favor? A minha pergunta é pontual, na verdade, para a Sueli. Eu tenho curiosidade para saber sobre o curso técnico do SENAC, que não tem mais de técnico em biblioteconomia, em técnico em biblioteca, né? Não encerrou esse curso, porque não vejo aqui na cidade de São Paulo. Na verdade, eu sou formada em biblioteconomia, mas eu fiquei curiosa porque eu estava procurando cursos. Eu sou recém-formada, estou tentando entrar no mercado de trabalho, até aproveito para colocar que é uma questão delicada para a gente também, que acaba de se formar, tenta procurar ingressar na área, mas as portas se fecham. Principalmente, assim, quando você está fazendo a graduação, você vê muitas oportunidades de estágio surgindo e lugares legais para trabalhar. Mas, quando você se forma, se fecha. E, inclusive, eu tenho um gosto pela área cultural e área educacional, gostaria muito de tentar entrar, mas é difícil também. Então, procurando cursos de especialização, eu entrei no SENAC recentemente e vi lá, e cadê o curso de técnico? Eu achei curioso, porque é importante ter, eu concordo que tem que se valorizar também o trabalho do técnico. Então, é mais isso. Antes de passar a palavra, a Livraria Cultura, olha o foco no usuário aí, já faz. Se você consegue fazer busca do livro pela cor da capa. Não a gente tem que considerar isso sim. Vou passar a palavra, qual dos dois prefere responder primeiro? Pode ser o professor. Vou seguir a ordem. A ordem cronológica aqui. Bom, três comentários a respeito do que vocês colocaram. Eu acho que a última questão o senhor tem mais condições de responder do que eu. Então, primeiro, a tua questão o seu nome como é da Biblioteca Christian Andersen, né? Enfim, eu acho que há uma questão muito importante quando você diz como motivar, como transformar, como fazer acontecer isso, não é? Nada acontece sozinho, obviamente, não é? Embora muitas ações isoladas acabam dando certo por uma conjunção
de esforços e de coincidência de pessoas que estão afim dentro do mesmo espaço, uma mesma biblioteca, uma mesma sala de aula, uma mesma X, né? Eu acho que isso é possível, mas não é digamos assim, o usual, aquilo que deveria conduzir. Nós somos muitos do ponto de vista da condução dos problemas, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, com uma complexidade de uma cidade como São Paulo. Para que isso seja uma política consequente, duradoura, uma política permanente, porque não adianta ter um diretor, por exemplo, de uma biblioteca que faz uma revolução, de repente ele sai, é transferido, etc., vem outra que não quer mexer. Nós não podemos ficar presos a isso. Então, nós temos insistido muito, desde 2006, no Plano Nacional do Livro e Leitura, com essa ideia de políticas permanentes de Estado. E, para isso, é importante que todos nós saibamos que, quando nós, por exemplo, nós queremos uma lei, como já existe aqui no município de São Paulo desde dezembro, que é a Lei do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, quando se briga por uma lei, não está se brigando simplesmente por uma questão burocrática, por uma questão legal. Nós estamos brigando exatamente para ter uma política de transformação permanente e que as políticas públicas que sejam feitas pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Educação nessa área, se voltem subordinadas àquela lei que foi discutida pela população, que foi construída pela população e que tem essa preocupação de longo prazo, não é? Enquanto política de Estado, de que as coisas aconteçam, não é? Por exemplo, na cidade de São Paulo, não se pode fazer nenhum plano de formação de leitura sem pensar na democratização do acesso, por exemplo, não é? Sem pensar na formação de pessoas, porque isso está na lei do Plano Municipal do Livro e da Leitura. Quer dizer, não adianta um secretário querer, de um governo futuro, falar, não, tudo bem, nós vamos fazer biblioteca e a biblioteca vai ser elitizada, etc. Não pode, a lei não deixa. Então, é uma forma de brigar, uma forma de trabalhar. Então, a primeira questão para resolver essa questão é uma política, a primeira resolução, na verdade, para essa questão que você levanta, é ter uma política permanente clara, não é? Para o município, para o Estado, para a federação. Segundo, e que eu chamaria, digamos assim, de políticas gerais. Políticas gerais. Segundo, são algumas políticas específicas, porque nós não podemos também pensar que nós resolveremos o problema de todo o Brasil e da nossa gerência de recursos humanos e de maneira igual. Não. Isso eu tenho absoluta convicção, não apenas teórica, como prática. Ou seja, cada lugar do Brasil, ou cada cidade desse país, e muitas vezes uma cidade como São Paulo, cada bairro ou local tem a sua especificidade. Então, nós temos que ter políticas também específicas para determinadas situações. Não é? É diferente, por exemplo, vocês fazerem uma formação do pessoal, ou bibliotecário, ou técnico bibliotecário, ou assistente da biblioteca, aqui, nessa biblioteca, aqui, ou lá no extremo sul da cidade de São Paulo. Ou transportar isso, por exemplo, como eu vi vários exemplos, em plena floresta amazônica, ou nas ribanceiras lá do São Francisco. São formações necessariamente diferentes, porque a população é diferente, o usuário é diferente, as pessoas que estão trabalhando também têm outro tipo de enfoque e informação. Não é? Então, são coisas que, cada vez mais, nós temos que pensar que, além de políticas gerais, nós temos que ter políticas específicas. Não é? E políticas específicas que, muitas vezes, também têm que se traduzir dentro de uma coisa mais local daquele equipamento. Não é? Aí depende, por exemplo, você trabalha numa biblioteca infantil, não tem sentido você fazer uma formação para o seu pessoal na política local, numa adaptação geral desses pressupostos gerais e específicos, como desconhecendo a realidade que você está trabalhando com crianças, você está trabalhando com a formação da literatura infantil. Não é? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que chegam a um ponto ideal. Na ausência disso, nós sabemos que há uma ausência enorme disso tudo que eu estou dizendo, por enquanto é só teórico, não é? Nós não temos essa configuração geral. Além de lutar para isso, não é? Nós temos que, cada vez mais, partir do local para o geral.
não é? Isso eu também tenho muita convicção hoje. Não é? Como, desde 2008, eu tenho recitado dentro do Plano Nacional do Livre Leitura, é quase um mantra para mim. Não é? Quer dizer, o Plano Nacional do Livre Leitura vai acontecer quando todas as cidades brasileiras tiverem seu Plano Municipal do Livre Leitura. E hoje, cada vez mais, eu entendo que realmente é da construção das cidades que nós chegaremos à construção da nação. Então, essa realidade também pode ser a realidade de cada um dos nossos locais de trabalho. Né? Tentar com o seu grupo, com etc. tal, passar isso para o bairro, passar isso para o município, e aí as coisas vão crescendo. Né? Eu acho que é uma questão bastante difícil, requer uma dose de planejamento, de dedicação e de paciência, né? Paciência enorme, principalmente ao ouvir as pessoas, que é fundamental. Né? Que é fundamental. E eu gostei da história do livro da capa vermelha, que é exatamente isso. Né? Eu nunca fui bibliotecário, mas eu já fui atendente de livraria durante 5 anos. E é, no fundo, a mesma coisa. Não é? Com coisas diferentes, totalmente diferentes, mas você falou da Livraria Cultura. Sempre foi assim. Não é? O exemplo que eu dei, olha, aquele livro que apareceu no Faustão. Tá? Então, você tem que garimpar, você tem que conversar, você tem que chegar. É exatamente essa relação que, muitas vezes, a pessoa quer. Não é? Quer dizer, na época que eu fui livreiro, lá, muitos anos atrás, ao mesmo tempo que eu fiz um curso de achar livros na estante, não identificados no primeiro momento, eu também fiz quase um curso de psicólogo e psicanalista, né? Porque também tem esse lado. Não é? Você senta, o cidadão que senta, conta a vida, o problema da mulher, do filho, etc. Essa é uma relação humana, né? É uma relação que você estabelece com as pessoas e chega na capa do livro vermelho. Eu tenho certeza que chega. Claro, claro. Uhum. Uhum. Claro, claro. Só uma coisa que eu queria adendar, que não tem a ver com as perguntas, mas eu queria dizer a vocês uma questão que a Sueli levantou, e que eu acho fundamental. Tem a ver, sim, com a pergunta, principalmente com a pergunta da Christiane Andersen, da biblioteca. Para acontecer essas coisas que nós estamos falando aqui, não precisa de maior investimento que nós temos hoje. Eu não sei onde vocês trabalham, não é? Mas, por pior que seja a sua biblioteca, há possibilidade de fazer esse jogo que nós estamos propondo aqui. Por que eu tenho tanta certeza falando isso, não sendo bibliotecário, não trabalhando numa biblioteca? Porque eu disse para vocês que eu sou um observador atento, profissionalmente atento nisso. E tive até maio desse ano a responsabilidade de estar atento e de dialogar muito. Não é? E, mais do que dialogar, ouvir. Não é? Se é uma coisa que cresceu nesses últimos 10 anos no meu corpo, foi a orelha. Não é? Eu sou um enorme orelhão, não é? De ouvir as pessoas e ouvir as experiências. Então, não só no Brasil, mas, por exemplo, em outros países da América Latina, a construção de equipamentos, a sofisticação de equipamentos, a modernização de equipamentos, antes de qualquer coisa, é a ampliação, a modernização das pessoas, nesse sentido que nós estamos colocando aqui. Não é? E nós temos até soluções muito diferentes, dependendo de países. Não é? Aqui no Brasil, a gente ainda está tateando para chegar num momento, uma questão ideal. Mas fala-se muito, certamente vocês conhecem bastante bem, já as experiências da Colômbia. Quem não conhece das bibliotecas Parque da Colômbia, que serviram até de exemplo aqui, e foi feito lá no Rio de Janeiro, depois foram feitas 2 em São Paulo, etc. Todos nós sabemos disso. Eu participei dessa questão desde a ideia, desde o momento de fazer isso, desde falar, a Colômbia tem um negócio diferente. Não é? Posso falar isso com tranquilidade, que a secretária Adriana Ratner, que foi lá do Rio de Janeiro, fala isso publicamente toda vez, que eu soprei no ouvido dela para ver a biblioteca Parque na Colômbia. Agora, essa é uma solução, construir enormes bibliotecas com arquitetos famosos, um investimento internacional fabuloso lá, deu tudo certo, é bacana, etc. Agora, você precisa construir uma biblioteca Parque para fazer uma mudança de relação com o seu usuário? Não precisa. Se quisermos um exemplo também de política nacional, igual da Colômbia, desloca um pouco mais para o sul e chegue no Chile.
chegue no Chile. Né? Essa relação que eu vi com as bibliotecas chilenas é tão boa quanto no Chile, tão boa quanto no Chile. E eles não mexeram praticamente em equipamentos. A grande biblioteca pública de Santiago, que é tão renovadora, na época, quando eu conheci, dirigida pelo Gonçalo, era o antigo depósito de almoxarifado do governo chileno. É um grande armazém. É um enorme armazém. Entendeu? Que eles adaptaram lá dentro. As bibliotecas escolares CRA do Chile, se alguém ainda não conhece, entre no site, Bibliotecas CRA, CRA, Centros de Referência e de Aprendizagem, que dominam hoje quase 95% das bibliotecas escolares chilenas, não tem nada, ao contrário, algumas que eu visitei são até bem mais pobres do que algumas escolas públicas que eu visitei aqui pelo Brasil, não é? Nada, do ponto de vista de equipamento, diferente que temos as nossas. O que muda é a cabeça, é a mentalidade, é o serviço, é o que estão fazendo. Então, com todos os problemas e deficiências que nós podemos ter e temos, não é? Para essas mudanças, do ponto de vista da relação humana e do tipo de encarar o que estamos fazendo nas bibliotecas, os investimentos atuais são, não diria que são suficientes, mas são satisfatórios, digamos assim, para continuar. Elisângela, eu queria... acho que isso que você colocou da literatura, e por isso que eu falei que eu entendo que deveríamos estudar mais literatura, não do ponto de vista histórico só, mas porque eu fico pensando, por exemplo, esse ano na Bienal, né, aonde tinham as maiores filas para autógrafos? Nos livros publicados pelos youtubers. Né? O grande movimento foi esse. Claro, eu não estou dizendo que não aconteceram outros movimentos, lógico que aconteceram, mas o grande foco foi esse. A Kéfera, vamos atrás da Kéfera, do Christian Figueiredo, do não sei quem. Né? E aí, isso é um indicativo do quê? Né? Ao mesmo tempo que nós temos, por exemplo, a editora da Unesp, de grandes outras universidades, nós também temos um outro movimento editorial aí. Na semana passada, eu participei de uma roda de conversa sobre bibliodiversidade e que tinham as meninas de uma editora chamada Me Parió, que fica na Zona Sul, né? É uma editora que produz livros artesanais, e eles publicam livros escritos por mulheres, né, com, então, uma linha editorial, digamos assim, absolutamente diferente. Né? Estava presente também o César, da Filoxar, que fica lá no Jardim Santo Antônio, né? Que, para conseguir competir, segundo ele, com as outras editoras, ele aprendeu a costurar livros, ele faz prensagem a frio de 2 tipos de papel para fazer capas. E, então, eu estou dizendo tudo isso porque existe uma imensidão de publicações, e a gente tem que saber dessas coisas. Porque, senão, né, e acho que a gente, só sabendo dessas coisas, que a gente consegue chegar no ponto que a Silvana falou, de saber qual é o livro da capa vermelha. Né? E isso é difícil, claro, é mais difícil, eu acho, do que acompanhar as tecnologias. Né? Porque a tecnologia... Né, como o Marcelo falou, é uma ferramenta. Né? Não é um fim, é um meio. Agora, eu acho que é difícil para a gente, eu entendo isso que você fala, porque a biblioteca, especialmente a biblioteca pública, acaba meio que sendo um lugar onde todo mundo pode trabalhar. Né? Então, a gente tem uma gama enorme de pessoas trabalhando, às vezes pessoas até semi-analfabetas, trabalhando nas bibliotecas públicas, não só de São Paulo, mas do Brasil todo.
Então, o que eu entendo como... E não é fácil, no dia a dia, você dar conta disso. E acho que não são só nas bibliotecas. Eu penso que, em todos os equipamentos de cultura, talvez o Eduardo pudesse falar melhor disso, mas a gente tem um pouco dessa realidade. Eu acho que, pelo menos no meu entender, o que a gente tem a fazer, além de considerar todas as questões trazidas pelo Castilho, é você enxergar, entender quem é essa pessoa e qual é a formação dela, não a formação formal, mas o que ela gosta, porque ela está nesse equipamento público, talvez, como esse funcionário que o Castilho falou, que ficou 12 anos sem olhar à frente da Mário de Andrade. Então, ele vem numa rotina, fazendo sempre a mesma coisa, porque ele é atendente, porque ele atende. Tá, mas o que será que ele é como pessoa? O que será que ele faz nas horas vagas dele? Né? Qual é esse capital humano que ele tem? Porque eu acho que, na hora que a gente descobre isso, essa pessoa, a gente consegue valorizar essa pessoa, ela consegue entender que a gente não está de um lado e ela está do outro, que a gente está de um lado porque a gente é bibliotecário, porque a gente tem faculdade. Não, a gente está todo mundo no mesmo barco. Né? E, quando ela sente que você está junto com ela, ela vem mais para perto e consegue fazer um atendimento melhor, consegue se interessar mais, consegue se colocar mais no lugar das pessoas. E, se tem uma coisa que realmente ela não vai dar conta porque está muito fora do universo dela, ela consegue recorrer a gente de uma maneira tranquila. Né? Eu acho que isso também tem assim, um pouco a ver, talvez, com gestão, e faço uma comparação até com a educação. Nós vivemos modelos muito verticais, né? De educação, de gestão. E eu acho que esses modelos, pelo menos no meu entender, eles não funcionam. A gente precisa trabalhar na horizontalidade, sabe? Então, quando as pessoas se enxergam, e não só se enxergam, mas se sentem nesse horizontal, é mais fácil de você estabelecer uma relação de confiança e você consegue ficar todo mundo junto mesmo. E aí as pessoas, acho que as pessoas que chegam para usar as bibliotecas também vão se sentir muito melhores e vão usar muito mais, né? E vão entender muito mais. As bibliotecas vão ter muito mais visibilidade. Eu sei que não é fácil isso, tá, Elisângela? Eu sei que no dia a dia é puxado. Mas eu acho que o caminho é esse: enxergar essa pessoa como pessoa, esquecer a função que ela tem, deixar isso de lado, enxergar o que ela tem por trás para ficar junto com ela. Né? E para ela ficar junto com a gente, com você, no caso, com a gente. Né? Acho que é um pouco isso, porque é isso, é Peppa Pig, é mais 1 milhão de coisas, e que ninguém nem, às vezes, sabe o que é. Né? Então, acompanhar isso não é fácil. E não é ficar trancado quando, né, o diretor da Biblioteca da Colômbia diz que ele fica tantas horas no atendimento. Acho que isso é um paradigma que a gente tem que romper também. Porque muito... Oi? Indicadores qualitativos, porque, infelizmente, nós vemos muitos bibliotecários trancados em salas, entendendo que eles têm um papel administrativo, não sei muito bem qual é o nome que eles enxergam para isso, né? E distantes da verdadeira razão de existência da biblioteca, que são as pessoas que vêm à biblioteca. Né? Então, não sei, eu penso assim um pouco nisso, né? E até eu vi essa semana também, assim, não sei, o Marcelo falou da questão que a Livraria Cultura você já localiza, né, os livros por cor, e eu vi também em algum lugar, depois eu resgato, depois eu posso até mandar para vocês, uma biblioteca que fez uma exposição só de livros de capas azuis. Então, a exposição, acho que chamava assim: eu queria um livro de capa azul. Aí eles pegaram todos e fizeram uma grande exposição de livros de capas azuis. Eu não lembro onde eu vi, gente, eu vou tentar lembrar. E, rapidinho, como que você chama, você que perguntou do curso técnico? Marta. Marina? Tá, desculpa. Marina, o que acontece é o seguinte, olha,
o SENAC, nós encerramos as 3 últimas turmas do técnico em biblioteca agora em junho. O SENAC está passando por uma reestruturação nacional, porque os SENACs que existem em todos os lugares, eles tinham uma certa autonomia para formatar os cursos. Então, você tinha, por exemplo, um técnico em administração aqui, que era diferente do técnico em administração no Piauí, diferente no Rio Grande do Sul. Claro que seguia o que é proposto pelo MEC, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mas haviam variações de carga horária, de módulos. E aí o SENAC Nacional entendeu que precisaria se ter um modelo pedagógico nacional que contemplasse o país como um todo e, a partir disso, uma proposta pedagógica específica. Então, por exemplo, eu moro lá no Amazonas, a minha realidade é absolutamente diferente da pessoa que mora em São Paulo. Vamos seguir o modelo pedagógico nacional, mas eu vou ter uma proposta regional, né, uma proposta pedagógica regional, que atenda às especificidades do local onde eu estou. A gente constrói um todo único, mas observa e respeita as especificidades de cada um. Só que, para fazer isso, todos os cursos técnicos têm que ser atualizados e têm que ser uniformizados. Então, está acontecendo em uma ordem, né? E aí eu não sei dizer para você, porque isso foi uma decisão do Departamento Nacional do SENAC, quais foram os exatos critérios que eles tiveram. Então, eles estão remodelando técnico em administração, em recursos humanos, em informática, em saúde, todos os cursos técnicos que tem. E o curso técnico em biblioteca não está sendo remodelado nesse momento, por isso ele não está sendo ofertado agora esse ano. Tá? A gente vai, até estava conversando com o Marcelo, a gente vai permanecer com a área de biblioteconomia aberta na unidade Francisco Matarazzo, que é onde acontece o curso técnico, né? Nós vamos continuar realizando os encontros de técnicos, vamos oferecer workshops na área de biblioteconomia, até que chegue o momento dessa atualização do curso técnico em biblioteca. Tá? Muito obrigado. Eu queria fazer só uns comentários, porque minhas fichas foram caindo como professor, como profissional, a partir da fala dos professores. É o seguinte, a gente tem percebido, até tendo em vista a formação mais atualizada, mais em consonância com o nosso tempo, que a biblioteconomia começa numa formação muito tecnicista, aí vai para uma questão mais administrativa, que a gente está muito próximo, a questão da gestão é muito cobrada. E, de acordo com esse debate, que ele é muito pertinente, inclusive, para a gente cristalizar isso, é a questão das ciências sociais na biblioteconomia. Eu acho que isso está sendo relevante, a importância das ciências sociais na biblioteconomia, né, como nosso próximo passo para se atualizar, para estar em consonância, não só na formação, mas na prática profissional, cursos de atualização e tal. Mas eu preciso chamar a atenção para algumas coisas. Não adianta só uma pessoa da administração dar um curso, da aula de administração no curso técnico na graduação de biblioteconomia, como alguém das ciências sociais da aula no curso técnico de biblioteconomia, porque são pessoas que desconhecem essa realidade. Até na minha atuação profissional, eu tenho notado que quando os bibliotecários se apropriam das ferramentas, das teorias, das metodologias da administração, eles conseguem fazer uma boa gestão. E eu acho que isso também é o nosso próximo passo. Quando nós, bibliotecários, estudantes, pesquisadores, profissionais, se apropriar dos aspectos teóricos, metodológicos, das ciências sociais e conseguir olhar para a biblioteconomia, a gente está colocando a biblioteconomia bem contemporânea, a gente está bem próximo dela. A exemplo disso, só para... Eu percebo como orientador de trabalho de conclusão de curso que os meus melhores trabalhos de bibliotecas públicas são alunos que estão antenados e sensíveis à questão das ciências sociais. Para você ter uma ideia sobre a ideia de biblioteca viva, tive uma aluna que queria dizer o que é biblioteca viva. Ela começou a elencar critérios indicadores, que é gestão, acervo, arquitetura, mobiliário. Ela começou a elencar alguns indicadores, que ela foi para a administração e para as ciências sociais para poder entender o que é uma biblioteca viva.
né? Assim como tem uma outra aluna que fez um trabalho brilhante também sobre as bibliotecas públicas como papel de formação de repertório cultural, não somente de formação. Ou seja, ela está saindo da questão técnica e administrativa e entendendo demandas sociais e antropológicas, como eu posso dizer, né? Muito focadas. Então, eu acho que isso é importante para a secretaria que está querendo desenvolver o curso, para nós, professores e profissionais da área. Tá? Eu vou passar, foi uns insights que eu tive agora que eu não queria perder. Eu queria só um comentário. 2 minutos só para um comentário, que eu já falei demais, mas a minha experiência, como eu já disse a vocês, à frente de uma biblioteca, foi na Mário de Andrade. Foram quase 3 anos na biblioteca. E, desculpe me referenciar a ela, porque é a única que eu tenho também. Mas eu acho que ela foi um período muito rico naquele momento, profissionalmente para mim, por vários motivos. E eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do pessoal e da transformação da questão local, que é possível. Os mais jovens que estão aqui certamente não lembram a Biblioteca Mário de Andrade em 2002. Mas a situação era tão grave que, quando eu cheguei, eu fiz um diagnóstico fotográfico da biblioteca e escrito, que eu só tirei 3 cópias. Uma ficou comigo, com a Marfísia, trancada a 7 chaves, outra eu entreguei para a prefeita na época e outra eu entreguei para o secretário de Cultura. E falei, olha, se vazar... ou seja, durante quase 3 anos, certamente 2 pessoas na cidade de São Paulo entraram na fase de insônia, que era eu e a Marfísia, né, com medo de pegar fogo, de não dar a biblioteca, porque toda semana, todo dia, às vezes, tinha problemas de... Enfim, era um circo de horrores a Biblioteca Mário de Andrade, do ponto de vista físico, do ponto de vista de acervo, etc., etc. E, igualmente, a política de recursos humanos era absolutamente, digamos assim, solta, para dizer uma palavra bastante gentil, não é? Naquela época, na gestão anterior, que era a gestão do Pita, não é? Havia sido criada uma empresa pública, não me lembro agora, me fugiu o nome, mas era uma empresa pública qualquer, que não tinha nada a ver com livro, leitura, literatura, etc., muito menos com biblioteca. Não é? E ela foi extinta e praticamente 90% dos funcionários da Biblioteca Mário de Andrade eram daquela empresa. E era uma empresa muito ligada também à questão de mão de obra de limpeza, de X, enfim, realmente eu não me lembro qual é. Está no relatório lá, qualquer dia eu divulgo esse relatório. Então, tem essa... nós contávamos com uma mão de obra, eram em torno de 150 funcionários na época da Mário de Andrade, sendo que, desses 150, se não me falha a memória, 14 eram bibliotecários. O restante foram todos auxiliares desse tipo, desse nível. Não é? Tinham alguns mais tradicionais, que já estavam lá, no caso das pessoas da Torre, que não passavam na biblioteca de atendimento, propriamente dito. E, com essa mão de obra, a biblioteca tinha, na época, quando nós chegamos, eu e Marfísia, nós tínhamos em torno de 90 visitas por dia. Ou seja, estou falando da Mário de Andrade, certo? 3,5 milhões de acervo bibliográfico, um prédio de 21 andares, etc., etc. 90 pessoas. Como que a gente iria trabalhar com isso? Graças principalmente à Marfísia, que estava no dia a dia, na ponta, e era a pessoa responsável disso, na direção, nós conseguimos começar a conhecer as pessoas, e conhecer quem poderia fazer o quê, e etc. E tal, inclusive deslocar. Nós tínhamos praticamente um conflito, um estado de guerra permanente no balcão, no primeiro balcão da Mário de Andrade. As pessoas chegavam lá, levavam meia dúzia de tabef e saíam correndo. Não é? Era esse, mais ou menos, o jogo que tinha na Mário de Andrade. A pessoa que estava no departamento X lá, estava lá, porque botaram lá, não podia sair. Enfim, a Marfísia começou, principalmente, a trabalhar com as pessoas, a gente fazia reuniões, fizemos trocentas reuniões das pessoas, quem era, começamos a juntar um grupinho, etc., tal, para entender, porque antes de você entender o usuário, você tem que entender quem está com você, né? Óbvio, esse é o primeiro passo. Então, a partir dessa relação, nós começamos a desenhar.
Então, descobrimos, por exemplo, que uma das pessoas que batia nas pessoas lá nos usuários que entravam era habilíssima e adorava fazer a coisa de reparar coisas, etc. Tal. Então, tiramos ela lá, ela ficou feliz na oficina, os usuários ficaram felizes que não apanharam mais, e nós ficamos felizes que não tinha problema todo dia, né? E todo mundo ficou feliz. Então, se realocou um pouco as coisas. E, depois de um certo tempo, né, mesmo com a biblioteca tendo apenas 40% de luminosidade, mesmo caindo água todo dia, mesmo com o banheiro sendo uma pocilga, etc., nós começamos a trazer gente para a biblioteca por intermédio de atividades culturais, né? Logo depois, nós conseguimos trabalhar com a luminosidade, logo depois, nós conseguimos resolver o problema de encanamento, que trocou todo o encanamento da Mário de Andrade, fizemos o projeto de renovação da biblioteca, a reforma, etc., que acabou sendo iniciado na gestão posterior, na gestão seguinte. Mas a verdade é que a Mário de Andrade, em 2 anos, né, só na atividade do curso Colégio de São Paulo, levou 32 mil pessoas para a biblioteca. Era maior o índice de qualquer universidade pública do Brasil. Foram 32 mil pessoas, não é estimativa, eu acho que tinha tanto. Não, gente que assinou lista. Está lá no lista, assinou lista, tá? Com RG e tudo. Então, foram 32 mil pessoas que passaram em 2 anos. Então, e foi com esse pessoal, não foi com mais ninguém, não foi com outro lugar, foi lá mesmo, né? Então, são formas de você trabalhar, talvez, que possam trazer as coisas para frente. E uma coisa que eu queria deixar um recado também para vocês, dentro dessa área de transformação, que nada se faz imediatamente. Isso é importante dizer, né? Quando nós começamos a trabalhar um projeto de transformação, é óbvio que a gente quer que aconteça o mais rapidamente possível, mas tenhamos sempre a dimensão do agora, do amanhã e do depois da manhã, né? E nunca pensemos que aquilo que a gente faz hoje é algo que só pode ter efeito hoje, senão não vale. Não vale, sim, né? É importante ter as coisas no tempo, né? No tempo cronológico, no tempo, qualquer tempo que vocês queiram, o tempo espiral dos índios, qualquer coisa que vocês queiram, mas que seja algo que tenha consequência, né? Seguramente, talvez aquela ação que nós fizemos lá em 2002, nós estávamos na direção, eu e Marfis, a Secretaria de Cultura naquele momento, a sociedade que deu apoio, etc. Tal, talvez não tivesse começado lá, a Mário de Andrade poderia, ou não, né, mas poderia estar no mesmo estado agora em 2016, quando ela está lá atendendo 24 horas, quando tem um equipamento que é um equipamento hoje preparado. É uma consequência. É uma consequência. E principalmente quando a gente fala da coisa pública, nada acontece assim, no estalar dos dedos. E nada acontece por causa de uma pessoa. É uma sequência de pessoas. Não é? É uma sequência de pessoas e de ações. Alguém gostaria? Eu não sei, viu que para a gente... Pode fazer mais uma questão? Mais uma? Tudo bem. Boa tarde a todos. Então, vocês frisaram muito a questão do atendimento, essa percepção do usuário, né? O serviço de referência, como a moça falou, do livro da capa verde, azul. Aí me veio a questão da Mário de Andrade, que, segundo o Marcelo, não é muita referência, porque ela é a tal, né? Mas é a nossa referência de... Agora temos as parques também, e eu acho que o caminho é por aí, né? Essa visão da percepção do usuário e todas as outras magnitudes que a biblioteca pode atingir a comunidade, né? Servindo à comunidade, aquele do para e com, né? A comunidade. E eu fiquei pensando, né? Toda a modernidade que a Mário de Andrade está oferecendo nesse momento, para vocês foi meio antecipado, assim... Esse atendimento 24 horas da Mário, que o leitor vai lá e ele mesmo empresta o livro, né, teoricamente, para ele. E se vocês acham que foi precipitado isso ou se é um avanço para o atendimento da biblioteca pública? Olha, eu confesso que eu estou para marcar uma visita lá na Mário de Andrade para entender melhor esse processo. Eu não vou opinar porque eu não sei exatamente qual é. A ideia me parece excelente, do ponto de vista de o usuário poder 24 horas
você tirar um livro para ler. Agora, eu não conheço os detalhes para fazer uma argumentação. O que eu entendo é que ela é resultado de um processo que começou lá atrás. Não é? É o resultado de um processo de democratizar o acesso, de tornar a biblioteca realmente um equipamento de 24 horas, de tornar a biblioteca utilizável. Não é? Quer dizer, por exemplo, historicamente, quando nós estávamos ainda, eu e Marfisa, na Mário de Andrade, sabe qual foi a primeira reforma que foi feita na Mário de Andrade? Além de trocar o encanamento, que estava inundando todo dia, e trocar e melhorar a iluminação? Não foi mexer na sala de leitura, não foi mexer... Sabe o que nós reformamos? E persistiu, inclusive, quando eu estive na inauguração da biblioteca nova, né, nessa grande reforma que houve, todos os funcionários remanescentes na época entraram... A hora que eu entrei, eu realmente tenho um ótimo relacionamento com o pessoal que estava lá, eles me disseram: professor, os teus banheiros não foram mexidos. O seu banheiro da Mário de Andrade informa todos vocês, são meus, segundo a ótica do pessoal que trabalhou naquela época. Nós insistimos numa coisa que era símbolo, digamos assim, da sujeira da Mário de Andrade. Vocês não fazem ideia do que acontecia naqueles banheiros, né? Estavam absolutamente degradados, emporcalhados, etc, etc. Nós reformamos os banheiros para dar um mínimo também de conforto para os próprios funcionários e para os usuários. E começou aquela casa a ser habitável, né? Aquela casa começou a ser habitável. Então, foram ações desse tipo que começaram, e junto com isso, nós projetamos o futuro, que é exatamente a reforma, né? Aliás, a reforma que nós deixamos para a gestão posterior era muito mais ambiciosa do que essa que foi feita, que é ótima, bacana, etc. Tal, papá, não estou fazendo crítica, mas a reforma anterior ampliava, inclusive, incorporava, a Sueli conhece, incorporava a praça, criava espaços subterrâneos, restaurante, café, mais 2 anfiteatros de concurso e formação. Era um enorme projeto, com recurso, aliás, né? Então, esse tipo de situação, é importante você entender o que está acontecendo hoje dentro de uma ótica de crescimento da Mário. Então, nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos, fiquei feliz quando vi a notícia, mas eu não sei se realmente hoje como ela funciona, a estrutura, etc. E tal, né? Eu não saberia dizer, não sei se a Sueli tem algo mais. Eu também não sei assim detalhes, Vera. A Elisângela, que está aqui conosco, trabalhou, eu não sei exatamente a função, mas coordenou o atendimento da Mário de Andrade recentemente, talvez ela possa falar alguma coisa. Os detalhes eu não sei, né? Agora, o que eu sei, eu acho que assim, que para a cidade, para a biblioteconomia, para as bibliotecas públicas, é um ganho você ter um equipamento público que abra 24 horas por dia. É claro que a gente tem questões que devem ser discutidas, que estão sendo discutidas, questão de segurança, questão de transporte público, questão de funcionários, né, que estão envolvidos direta ou indiretamente. Eu acho que isso não deve ser desmerecido de forma alguma. Mas a ideia, você pensar que você tem uma biblioteca pública aberta 24 horas por dia, né? Eu acho que é muito legal. Você quer falar, Elisângela? Acho que o Marcelo quer falar, só um pouquinho. Aproveitar, porque eu fui o responsável pela programação na gestão posterior ao professor Castilho, que foi da professora Maria Cristina. Eu reitero muito o que eles falaram, sobretudo com o professor, que é consequente. Eu acho que quando a gente assumiu, né, quando eu assumi a programação, o Colégio São Paulo era uma forte referência sobre como um aspecto, a ação cultural, a programação, como aspecto revitalizador da biblioteca naquele momento. Sobretudo, né, que tinha todo esse trabalho duro de as instalações estarem super precárias, que corajosamente a gestão do Castilho encarou e levou à frente isso, e depois, quando a gente chegou e reabriu, e como colocar essa biblioteca, né, Elisângela? Uma das discussões, a Elisângela trabalhava comigo na época,
Como que a gente vai colocar essa biblioteca na cidade de novo, depois dessa questão de reforma? Reinserir, eu lembro que era uma frase muito forte, reinserir a biblioteca no circuito cultural da cidade de São Paulo. Né? Então, se não tivesse tido todo esse trabalho, esse empenho, essa coisa que não se projeta de um dia para a noite, do professor Castilho, na gestão dele, que a professora Maria Cristina deu continuidade, e com toda a programação que foi feita nessa época, não seria possível também pensar na biblioteca 24 horas. Eu acho que são projetos consequentes que mostram continuidade, né? Essa é um pouco a minha versão, minha visão, a partir de quem trabalhou na programação. Você quer falar, Elisângela? Peraí que está gravando. Eu ainda tenho alguns amigos lá, conheço muita gente lá e visitei com equipamento novo. De fato, pensando como cidadã para a cidade, é um ganho. Você tem uma biblioteca numa região central que funciona, né, que tem um atendimento 24 horas na circulante. Então, se o usuário é a circulante, é onde é a biblioteca comum, né? Agora, se você tem ali um pesquisador que ele precisa de um livro da torre, da coleção geral ou obras raras, aí é um outro tipo de atendimento, tá? Então, aí é horário normal, padrão. Mas, para a pessoa que precisa de um espaço para estudar, que ela precisa de um livro para estudar para concurso, por exemplo, e ela queira usar a biblioteca 24 horas, é possível. E ela consegue fazer um empréstimo dela, consegue renovar pela internet, desde que ela esteja cadastrada. Então, também tem alguns pré-requisitos ali. Mas funciona. Eu acho que a cidade, uma cidade como São Paulo, é muito positivo. Mas, como a Sueli bem lembrou, há questões que precisam ser resolvidas, como segurança, equipe de trabalho, né? Então, seria interessante que houvesse um bibliotecário ali, né? E me parece que o quadro de bibliotecários no atendimento desta área da circulante está sendo reduzido. Então, há questões ali que precisam ainda ser um pouquinho, digamos que, aperfeiçoadas. Entretanto, é bom lembrar também que, quando se fala em biblioteca pública em São Paulo, sempre fala-se muito da Mário de Andrade, ao Centro Cultural, que é fantástico, e a Monteiro Lobato, mas esquecem também de outras bibliotecas na periferia que fazem um excelente trabalho, que têm atitudes, tem acervo muito bacana, tem programação muito bacana, só que a luz da publicidade ou a luz da mídia acaba indo só para essas 3 bibliotecas, enquanto que as outras fazem um excelente trabalho e não têm visibilidade, infelizmente. Só colocar uma questão. Essa parte é fundamental que você colocou. Eu dei os exemplos da Mário de Andrade, porque é o único que eu estive junto, está claro. Mas, quando nós começamos a falar de biblioteca parque aqui no Brasil, ninguém percebeu que já existia uma biblioteca no Brasil funcionando há muitos anos, como todos os serviços de biblioteca parque, com toda essa abrangência. Sabe onde ela estava? Onde ela está, na verdade? Ela está em Rio Branco, no Acre. Só que, como diz muita gente, o Acre não existe. Parece que ninguém fala, até hoje não se dá o foco, por exemplo, em cima da luminosidade que tem lá. Mas, quando eu visitei essa biblioteca, em 2006, já existia toda essa integração da biblioteca na Biblioteca Estadual do Acre, que fica no centro de Rio Branco, dentro de uma praça com acesso Wi-Fi, e dentro da biblioteca acontecia de tudo, de curso a culinária, de cinema, sessão de cinema diário, de teatro, de renovação, de sessão de gibis, sessão de tudo, tudo. Só que estava no Acre, então ninguém via. Eu acho que você tem toda a razão também, Elisângela, né? Claro, eu acho que a gente poderia aqui falar de todo o trabalho que a Hans tem, do quanto você tem impactado a comunidade, o Sandro, que está aqui como coordenador da Zona Norte. É complicado a gente, né, todo o trabalho que é feito com o metrô, a Beth, que também tem um trabalho enorme, o João,
E a Angélica, que está aqui, que cedeu a biblioteca, o quanto essa biblioteca localizada nesse ponto, que estratégia se pensou para ter essa biblioteca, que impacto que você tem com balada literária, com um acervo maravilhoso. Eu acho que que São Paulo é grande, né? E os olhares acabam realmente ficando. E eu também não quero falar da Monteiro Lobato, porque foi o local que eu fiquei por último, né, todo o trabalho, então parece que a gente... Mas, como o Castilho falou, talvez fosse a experiência que eu mais pudesse trazer aqui. Agora, eu acho que essa invisibilidade que as bibliotecas têm, elas também estão... Essa questão também está intimamente ligada com a forma com que as pessoas atuam, né? Com a nossa formação. Eu acho que é uma discussão bem ampla, mas, de qualquer forma, é lógico que a gente tem... Estou falando de quem está aqui, né? A Silvana, que agora está envolvida com o projeto, a Célia, do Centro Cultural, mas é claro que a gente poderia falar de todas as bibliotecas espalhadas, de todos os serviços, ônibus, bosque, feira de troca, e também não só das bibliotecas públicas, né? Até porque a gente tem bibliotecas no SESC, que são abertas para a comunidade, as próprias bibliotecas do SENAC são abertas para a comunidade, e, às vezes, bibliotecas universitárias, que já vêm nesse caminhar de se abrir também, bibliotecas escolares. Eu acho que qualquer que seja aí a tipologia da biblioteca, cabe uma visibilidade maior, né? Gente... desculpa, tem que encerrar. Só reiterando um pouquinho, o que faz a diferença das bibliotecas de bairro é justamente o trabalho bibliotecário junto à comunidade. O que se percebe é isso. Quando há uma atuação junto com a comunidade, com o local, elas têm um protagonismo cultural, informacional. Mas tem que encerrar agora. Eu queria agradecer o professor Castilho, a professora Sueli. Foi uma honra e um privilégio poder discutir essas questões aqui. E vai ter um café lá. Agora a gente pode conversar de maneira mais informal entre nós sobre essas questões todas no café. Convido a todos lá. Muito obrigado, Wilke. Muito obrigado, Eduardo. Prazer.